Senhor meu Deus Todo-Poderoso, abre nossos ouvidos espirituais, desvenda os olhos do nosso coração, e que esta palavra não seja apenas ouvida, mas recebida com temor, reverência e quebrantamento. Fala conosco agora, em nome de Jesus. O Senhor ergue sua voz no meio das nações. Ele não fala apenas com Israel, não corrige somente a casa de Judá. Em Ezequiel capítulo 31, a palavra de Deus atravessa fronteiras, salta os muros de Jerusalém, alcança o Egito, e aponta para um exemplo poderoso e conhecido naqueles dias: a Assíria. Mas essa mensagem não é uma simples aula de geopolítica antiga. Não é apenas história, é revelação. Um espelho profético que nos confronta, uma advertência para todo coração que se exalta, para todo espírito que se ergue sem temor. Porque o Senhor não está apenas relembrando o que aconteceu com a Assíria. Ele está profetizando ao Egito, e ao mesmo tempo, falando comigo e contigo. Logo no primeiro versículo, Ezequiel nos transporta para uma data precisa. Ele diz que a palavra do Senhor veio no ano 11º, no terceiro mês, no primeiro dia do mês. Cada detalhe tem valor. Quando Deus fala, não é por acaso. Há um propósito eterno, há um juízo anunciado antes que seja executado, há misericórdia antes da queda. Então o Senhor diz ao profeta: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Ezequiel capítulo 31, versículo 2. Aqui começa o confronto. Deus olha para o Egito e pergunta: com quem você se parece? Em que baseia a tua arrogância? De onde vem o orgulho do teu coração? A resposta vem carregada de poesia, mas cheia de juízo. Eis que a Assíria era como um cedro no Líbano, de formosa ramagem, de sombra espessa, de grande altura, cujo topo estava entre os ramos espessos. Ezequiel capítulo 31, versículo 3. A Assíria era poderosa, majestosa, admirada por muitas nações. Seu domínio se espalhava como raízes profundas, seu crescimento parecia invencível, seu império, inalcançável. Mas tudo era só aparência. Deus a compara a um cedro, uma árvore nobre, imponente, símbolo de glória, mas também de fragilidade disfarçada. Porque quanto mais alto alguém se ergue sem alicerce em Deus, maior será o estrondo da sua queda. E esse é o ponto central da profecia. A exaltação que nasce do orgulho é o prenúncio certo da ruína. A palavra segue, descrevendo a Assíria como uma árvore regada por águas abundantes, fortalecida por fontes profundas. Seus ramos se estendiam por todos os lados, as aves faziam ninho entre seus galhos, os povos se abrigavam sob a sua sombra. Tudo parecia estável, tudo parecia abençoado, mas era só uma bênção aparente, um sucesso construído sobre vaidade, uma altura sem raízes em Deus. O Senhor diz que essa árvore se tornou soberba por causa da sua grandeza, se exaltou, teve o coração elevado, e isso foi sua ruína. Assim como Satanás caiu por orgulho, assim também a Assíria seria lançada por terra. E agora o Egito, que observava tudo de longe, estava cometendo os mesmos erros, repetindo o mesmo padrão, caminhando para o mesmo abismo. E esta é apenas a introdução do que Deus ainda quer revelar, porque o que virá a seguir vai nos mostrar até onde o orgulho pode nos levar. E como o juízo de Deus é também um convite à restauração. Prepare o coração, porque o Espírito ainda vai nos conduzir mais fundo. O Senhor não ignora o coração altivo, não fecha os olhos para a soberba das nações. Ele observa, pesa, espera, e no tempo certo, revela. Em Ezequiel capítulo 31, versículo 10, o Senhor declara: pois que se elevou na sua altura, e levantou o seu cimo entre os ramos espessos, e o seu coração se exaltou na sua altura. Ali está o centro da queda, o orgulho. Não foi a grandeza do império que provocou o juízo, foi o coração que se exaltou. Deus não rejeita a prosperidade, mas condena a arrogância que esquece a fonte. A Assíria, ao crescer, deixou de lado a reverência. Esqueceu quem a sustentava por baixo da terra, quem regava suas raízes, quem abençoava seu solo, esqueceu o Senhor. Por isso, diz o Senhor, eu a entreguei nas mãos do poderoso das nações, que lhe dará o tratamento merecido,
Ezequiel capítulo 31, versículo 11. Deus não age por impulso, ele não julga às pressas. Ele observa, pesa, decide e executa. A Assíria seria entregue à Babilônia, um império ainda mais impiedoso, que também serviria de instrumento para humilhar o Egito. Nenhum império se levanta sem a permissão de Deus, e nenhum permanece de pé sem o seu favor. E a queda do grande cedro foi pública, dolorosa, vergonhosa. As nações a viram desabar, suas folhas secaram, seus ramos foram quebrados, seus galhos espalhados pelos montes e pelos vales. Aqueles que antes se abrigavam debaixo dela, agora fugiam, aterrorizados. A segurança virou ruína, a glória se transformou em vergonha. O que antes era cobiçado, se tornou lição. E Deus permitiu tudo isso para que os povos vissem, para que temessem, para que entendessem, que toda exaltação sem temor será rebaixada. Ele diz, para que nenhuma árvore junto às águas se exalte na sua altura, nem levante o seu cimo entre os ramos espessos, nem confie na sua grandeza. Ezequiel capítulo 31, versículo 14. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu fiz isso para ensinar vocês, para preservar outras árvores da mesma soberba, para proteger corações do mesmo abismo. E aqui está a lição: Deus às vezes derruba publicamente para corrigir silenciosamente. Ele transforma impérios em ruínas, para transformar pessoas em adoradores. Ele permite escândalos, para gerar temor. Ele não age com vingança, mas com justiça. E toda justiça de Deus tem um objetivo: nos chamar de volta para Ele. O texto continua, revelando que aves do céu pousaram sobre os galhos caídos, e que animais do campo caminharam sobre os restos da árvore abatida. Imagens de decadência. Sinais de desprezo. O que antes era refúgio, agora virou estrada. Aquilo que foi exaltado, virou pó. Quantas vezes vemos isso hoje? Pessoas que construíram imagens imensas de si mesmas, ministérios gigantescos, obras que chamavam atenção, e de repente, tudo desaba. A verdade vem à tona. O orgulho é exposto. O pecado escondido é revelado. E muitos se perguntam: como isso aconteceu? A resposta é simples. Começou quando o coração se exaltou. Começou quando se deixou de dar glória a Deus. Quando a aparência importou mais do que a raiz. Quando o brilho da árvore se tornou mais importante do que a fonte que a sustentava. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de crescimento. Talvez seu cedro esteja ganhando altura, pessoas estão se abrigando à sua sombra, ministérios estão florescendo, portas estão se abrindo. Mas escute com temor. Quanto mais alto você sobe, mais fundo precisam estar suas raízes. Quanto maior a visibilidade, maior o risco do orgulho disfarçado de espiritualidade. O Senhor está te chamando à vigilância. Não imite a Assíria. Não siga os passos do Egito. Não deseje grandeza sem obediência. Porque toda árvore que se exalta, será abatida. Mas aquele que se humilha, aquele que se esconde no Senhor, aquele que reconhece a fonte, esse será sustentado, mesmo quando os ventos soprarem. Que esta palavra encontre abrigo dentro de ti. Que ela te mantenha alerta. Que ela te leve à oração. Porque o que Deus vai revelar nos próximos versículos, vai nos mostrar até onde a soberba pode nos levar. E como Ele ainda está disposto a restaurar quem se humilha. A profecia continua, e agora o Senhor leva Ezequiel ainda mais fundo. Ele revela o destino final daquele que se exaltou, não apenas na terra, mas também no mundo invisível. Ezequiel capítulo 31, versículo 15 diz: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao inferno fiz eu que houvesse luto. Essa declaração ecoa como um trovão. Deus está dizendo que, quando a Assíria foi abatida, não foi apenas um evento terreno, foi uma comoção espiritual. O mundo visível e o invisível se estremeceram, os abismos tremeram, os rios foram detidos, o Líbano chorou. As árvores do campo desfaleceram. Por quê? Porque aquele que se exaltava, caiu. Aquele que se achava inalcançável, foi lançado no mais profundo da terra. E mais uma vez, vemos que essa não é apenas uma mensagem ao Egito. É uma revelação universal. É um alerta eterno.
porque toda altivez terá fim. Todo trono sem temor será derrubado. Todo nome sem raiz em Deus será apagado. A palavra diz que o Senhor cobriu a Assíria com as águas profundas, sepultou-a com aqueles que descem a cova, e os povos ficaram espantados com sua ruína. E aqui está o ponto. O mesmo impacto que a exaltação causava entre os homens, agora é causado pela queda. A admiração virou assombro. A glória virou silêncio. A sombra daquela árvore já não cobre mais ninguém. Seus galhos não acolhem. Seu tronco não sustenta. Tudo se perdeu. O versículo 17 reforça que também os aliados da Assíria caíram com ela. Os povos que viviam debaixo da sua influência, as nações que caminhavam à sua sombra, todos desceram juntos ao abismo. Isso nos ensina algo profundo. O orgulho não destrói apenas quem o carrega, mas também quem o admira. Muitos ruíram com ela, porque estavam ligados a ela. Será que hoje estamos ligados a estruturas que Deus já sentenciou? Será que estamos admirando árvores que Deus já cortou? Será que estamos caminhando à sombra de ministérios, pessoas ou sistemas que parecem vivos, mas já foram julgados pelo Senhor? A profecia se transforma em espelho. O Senhor pergunta: a quem é semelhante na glória e na grandeza entre as árvores do Éden? Ezequiel capítulo 31, versículo 18. Em outras palavras, com quem você se parece? Será que você também está confiando na própria estrutura? Será que teu coração também se exalta na tua altura? E a resposta divina é clara, direta, dolorosa. Todavia serás lançado com as árvores do Éden para o mais baixo da terra, entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A sentença é a mesma, o juízo é igual, a queda é inevitável, e o mais impactante. Deus usa o exemplo do Éden. Ele relembra o paraíso. Ele conecta a queda da Assíria, a queda de Adão. Ambos caíram por orgulho. Ambos perderam o lugar de honra. Ambos trocaram a obediência pela soberba. Essa é uma advertência viva. Não importa quão alto você esteja. Não importa quanta sombra você esteja oferecendo. Se o coração se afastar do Senhor, se a raiz não estiver nele, se a glória não for entregue a ele, a queda é certa. Mas o Senhor não nos dá essa palavra para nos condenar. Ele nos dá para nos preservar. Para que, ao ouvirmos o fim da Assíria, ao vermos o destino do Egito, ao entendermos a justiça de Deus, sejamos chamados de volta ao temor. Chamados à humildade. Chamados à reverência. Chamados à cruz. Porque todo aquele que se humilhar, será exaltado. Todo aquele que se render, será restaurado. E todo aquele que reconhecer: Senhor, sem ti nada sou, esse será guardado quando os grandes caírem. E essa verdade precisa ecoar em nós, antes de seguir para o próximo trecho. Porque o que Deus vai mostrar na sequência, vai nos levar ao confronto mais íntimo de todos, o orgulho escondido no coração dos que se julgam espirituais. Agora que o Espírito nos confrontou com a imagem do grande cedro, agora que vimos o fim de toda exaltação sem alicerce, é hora de olhar para dentro. Porque este capítulo não é apenas sobre o Egito, nem somente sobre a Assíria, é sobre nós, sobre nosso coração, sobre nossas raízes, sobre o que estamos construindo. O Senhor não está interessado em altura, mas em profundidade. Não em quantas folhas mostramos, mas em quanto temor guardamos. E essa palavra veio hoje para nos preservar, para nos poupar de uma queda que ainda pode ser evitada, para nos chamar à humildade antes que sejamos expostos. Ouça bem, a queda do cedro não começou no dia em que ele foi cortado, começou muito antes. No dia em que ele se exaltou. Foi no momento em que ele olhou ao redor e pensou: eu sou maior que os outros. Foi quando ele mediu sua sombra, em vez de examinar sua raiz. Foi quando esqueceu da água que o sustentava. E começou a crer que crescia sozinho. Talvez você tenha começado bem, com humildade, com oração, com temor. Mas, com o tempo, os elogios vieram, os convites aumentaram. As pessoas passaram a te admirar. E sem perceber, a oração virou hábito, o jejum virou rotina. E a voz do Espírito, um eco distante. Hoje o Senhor te chama de volta.
não para te acusar, mas para te restaurar. Porque ainda há tempo, ainda há fonte, ainda há raiz, mas é preciso cavar, é preciso descer, é preciso quebrar os galhos secos da aparência e deixar que ele trate o interior. Porque, veja, o cedro que se ergueu era bonito aos olhos dos homens, era forte, era respeitado, mas não resistiu ao toque de Deus. Um simples sopro e tudo ruiu. E se Deus permitiu que Ezequiel visse tudo isso, se inspirou o profeta a declarar palavra tão firme, se deixou registrado nas Escrituras por séculos, é porque essa palavra ainda precisa ser pregada. Ela ainda precisa ser ouvida. Ela ainda precisa ser vivida. Precisamos de uma geração de servos que não se encantem com a sombra, mas que se apaixonem pela raiz. Homens e mulheres que não busquem elogio, mas presença. Que não construam imagens, mas intimidade. Que não desejem aplausos, mas quebrantamento. Porque a soberba não mora apenas nos palácios. Ela também pode se esconder nos púlpitos. Pode se disfarçar de unção. Pode se camuflar com palavras bonitas, enquanto a alma se esvazia de temor. E o Senhor em sua graça está dizendo: ainda não é tarde. Ainda posso regar teu solo. Ainda posso fortalecer tuas raízes. Ainda posso renovar o que parecia seco. Mas é necessário ouvir. É necessário render-se. É necessário descer. Sim, descer. Porque toda restauração começa no chão. No pó. No arrependimento sincero. Na confissão sem desculpas. No silêncio que reconhece: Senhor, pequei. Me afastei. Preciso voltar. Talvez você seja esse cedro que está prestes a cair, ou talvez seja alguém que ainda está crescendo. Em qualquer caso, essa palavra é para você. Porque Deus está mais interessado em te sustentar do que em te cortar. Mais interessado em te tratar do que em te expor. Mais interessado em te restaurar do que em te envergonhar. Mas o tempo é agora. E antes que avancemos para o desfecho desta mensagem, pare um instante, reflita. Respire fundo. E permita que o Espírito finalize o que começou a fazer dentro de ti. Porque a conclusão que vem a seguir vai te levar ao clímax da transformação. Chegamos ao fim deste capítulo. Mas não ao fim do que Deus quer fazer em nós. Porque esta palavra não foi liberada apenas para ensinar. Ela veio para transformar. Veio para romper resistências. Para quebrar altivezes escondidas. Para restaurar corações desviados, mesmo que continuassem na obra. O Senhor nos mostrou o cedro. Nos mostrou sua altura. Nos mostrou sua queda. Nos revelou a causa. E agora, nos oferece uma escolha. Podemos continuar buscando sombra. Ou podemos voltar à raiz. Podemos tentar manter uma aparência de grandeza. Ou podemos nos ajoelhar diante do único que é verdadeiramente grande. Porque hoje, o Espírito está chamando pastores, chamando líderes, chamando jovens, chamando famílias, chamando não apenas os que caíram, mas também os que estão em pé, e nem perceberam que a queda já começou por dentro. Por isso, agora ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu ouvi a tua palavra, e ela me quebrou por dentro. Ela desfez minhas defesas, ela rasgou meus disfarces. Ela me mostrou que eu estava me exaltando, mesmo sem perceber. Perdoa-me, Pai. Eu me arrependo da altivez, me arrependo da aparência. Me arrependo de confiar em mim mesmo, quando tudo sempre veio das tuas mãos. Eu volto à raiz, eu volto à intimidade, eu volto ao quebrantamento. Não quero mais crescer sem direção. Não quero mais ter sombra sem presença. Não quero mais levantar galhos, enquanto minhas raízes se secam. Lava-me, Senhor. Planta-me de novo, faz-me florescer em humildade, e que tudo que brotar de mim te glorifique. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro e te agradeço. Amém. Se você orou com sinceridade, se foi tocado por Deus, então não saia em silêncio. Este é o seu momento de reconciliação, de decisão. Diga nos comentários: Senhor, eu volto para ti. Ou, planta minhas raízes em ti. Ou ainda, eu escolho a humildade. Escreva. Testemunhe. Liberte a palavra que te alcançou. Ela pode alcançar outros.
por meio da tua obediência. E por favor, não deixe de curtir este estudo. Isso não é vaidade, é estratégia. O algoritmo entrega esta mensagem para mais pessoas quando você interage. O like diz: isso é relevante. E com um clique, você pode fazer esta palavra chegar até alguém que está prestes a cair. Compartilhe também, mande no grupo da família, no grupo dos irmãos. Para aquele líder, para aquele jovem, para aquele coração que precisa voltar a temer. Seja parte do que Deus está fazendo. Semeie esta mensagem. Multiplique esta verdade. E permaneça com o coração em solo quebrantado, onde o orgulho não sobrevive, mas a graça floresce. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 32 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.